As guerras antigas sempre deixaram rastros de destruição, mas nenhuma história é tão carregada de mistério e peso profético quanto a profecia sobre Gog e Magog. No coração do exílio babilônico, quando Israel parecia esquecido e sem esperança, um homem simples recebeu uma revelação que mudaria tudo. Ele vivia entre ruínas espirituais e muros estranhos, respirando o ar pesado da derrota, quando a presença do Senhor irrompeu sem aviso, rasgando a normalidade como um trovão inesperado no deserto. Não houve aviso prévio, não houve sinais que pudessem prepará-lo, apenas a súbita invasão da glória divina em uma vida comum. A luz não veio como o sol que nasce devagar. Ela explodiu ao redor dele, atravessou sua alma e antes que pudesse reagir, seus joelhos tocaram o chão. Então ouviu a voz que nenhum ouvido humano pode resistir. Uma voz que não ressoava no ar, mas dentro do espírito, queimando cada medo e revelando um poder que governa reinos e derruba impérios. Filho do homem, volta o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra ti, ó Gog. Palavras registradas no livro do profeta Ezequiel, capítulo 38, versículo 2. Naquele instante, nomes até então desconhecidos se gravaram nele como ferro em brasa. Gog e Magog não eram apenas regiões distantes ou personagens obscuros. Eram símbolos de um poder que se levantaria contra Deus, acreditando ser invencível e seria abatido pelo Criador diante das nações. O profeta não pediu essa visão, nem imaginou suportar tal peso, mas entendeu que havia sido escolhido para testemunhar o que viria. A mensagem não era apenas sobre política ou guerra, era sobre soberania divina, sobre como o orgulho humano se constrói para a queda. Enquanto ele ainda tremia diante da revelação, percebeu que Deus não apenas observa a história, ele a conduz. Mesmo quando os homens acreditam estar no controle, é o Senhor quem guia cada passo. A profecia falava de alianças militares, armas colossais, estratégias que pareciam geniais, mas que seriam usadas para um propósito maior: revelar ao mundo que nenhum poder resiste ao Altíssimo. Eu porei anzóis nos teus queixos e te farei sair com todo o teu exército, declarou Deus, como quem diz que até a ambição dos reis serve ao seu plano. O exilado percebeu que seu chamado não era simples. Ele deveria anunciar que o orgulho das nações seria fisgado e conduzido ao juízo como um peixe enganado pelo anzol. Essa visão desafiava a lógica humana. Como um povo disperso, humilhado e cativo poderia ser o palco do maior confronto entre Deus e os exércitos do mundo. Mas a voz que falou não deixava espaço para dúvidas. O Senhor, que molda impérios e derruba tronos, continuava presente, mesmo quando Israel parecia esquecido. O peso da revelação se tornou quase insuportável. Ele sabia que nenhum homem comum deveria ver o que lhe foi mostrado. As imagens eram vívidas demais, reais demais. Terras geladas no norte, tribos forjando armas dia e noite, reis poderosos, As guerras que moldaram impérios antigos sempre deixaram rastros de sangue e glória passageira. Mas nenhuma profecia é tão carregada de mistério e peso espiritual quanto a que fala sobre Gog e Magog. Quando Israel parecia esquecido em meio ao exílio babilônico, sem força e sem esperança, um homem comum foi arrancado da rotina por uma experiência que mudaria sua vida e a história futura das nações. Ele vivia entre ruínas e saudades de Sião, respirando a opressão de um povo conquistado, quando a presença do Senhor rompeu o silêncio como um trovão que corta um céu sem nuvens. Não foi uma visão suave, nem um consolo emocional. Foi um encontro arrebatador com o Deus que domina reinos e governa destinos. A luz não nasceu devagar como o sol.
Ela explodiu em volta dele, atravessou sua alma e antes que pudesse entender, seus joelhos já tocavam a terra. Então veio a voz que não precisa de ar para ser ouvida. Uma voz que fala direto ao espírito, queima o medo e revela o poder absoluto do Altíssimo. Filho do homem, volta o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe soberano de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra ti, ó Gog. Como está escrito no livro do profeta Ezequiel, capítulo 38, versículo 2. Naquele instante, nomes que jamais tinham passado por sua mente foram gravados como ferro em brasa em seu ser. Gog e Magog não eram apenas povos distantes, simbolizavam uma futura coalizão de poder humano, orgulho desmedido e ambição militar que ousaria desafiar o Criador. O chamado era avassalador. Deus o estava convidando a testemunhar o desenrolar de uma trama cósmica em que a soberania divina se revelaria diante do mundo inteiro. Ele, um exilado comum, se tornava agora profeta escolhido para anunciar um futuro onde reis confiariam em suas próprias forças apenas para serem conduzidos ao juízo. Era impossível não sentir medo. O homem que vivia entre os deportados de Babilônia agora enxergava muito além das muralhas do império. Ele via, pela ótica de Deus, o fio invisível que move a história. Entendia que o Altíssimo não apenas observa os planos humanos, ele os manipula quando quer. Alianças políticas, armas forjadas em silêncio, exércitos treinados para conquistar, nada disso está fora do controle divino. Eu porei anzóis nos teus queixos e te farei sair com todo o teu exército, diz o Senhor em Ezequiel capítulo 38, versículo 4, como quem revela que até a arrogância dos poderosos é usada para cumprir seus propósitos eternos. A experiência deixou claro que o que viria não era apenas mais uma guerra entre homens. Era uma demonstração cósmica de quem governa o universo. O profeta percebeu que a história humana não é uma sucessão de acasos. Ela tem direção, mesmo quando parece caótica. Deus permite que o orgulho cresça para depois expor sua fragilidade diante de todos. Essa percepção desconstrói a ilusão de controle que imperadores e generais acreditam ter e dá esperança aos oprimidos que pensam que estão abandonados. O peso do chamado era quase insuportável. Ele viu, com detalhes arrepiantes, terras geladas no extremo norte, tribos se reunindo em torno de um líder carismático, forjas queimando noite e dia para produzir armas inéditas, planos estratégicos traçados sobre mapas imensos. Cada imagem carregava uma certeza silenciosa. Tudo caminhava para um dia específico em que o Criador agiria de forma inquestionável. Esse homem, que até então era apenas um exilado, entendeu que havia sido separado para narrar algo que o mundo precisaria saber. Ele não pediu esse fardo, mas sabia que não podia ignorá-lo. O silêncio após a visão era ensurdecedor, pois ele sabia que o futuro já havia começado a se mover. A história ainda parecia distante, mas a mão de Deus já estava posicionando cada peça. E enquanto tentava assimilar o que havia presenciado, sentiu que havia algo ainda mais profundo a ser revelado. Algo que explicaria não apenas o que aconteceria, mas por que Deus permitiria tamanha ascensão de poder humano antes do juízo. A visão não cessou com o impacto da primeira revelação. Dias depois, enquanto o profeta ainda tentava compreender o peso do que lhe fora mostrado, uma nova experiência espiritual o tomou por completo. Não havia sons ao redor, apenas um silêncio que parecia vivo. E de repente, ele se viu diante de uma cena simples, mas profundamente perturbadora. A mão do Senhor segurava um anzol gigantesco, brilhante como metal incandescente, descendo em águas invisíveis. Preso à ponta, um sebo irresistível.
não feito de alimento, mas de orgulho, ambição e a promessa de poder ilimitado. Na escuridão dessas águas simbólicas, uma força se aproximava. O profeta reconheceu imediatamente o que estava acontecendo. Gog era o peixe. Um líder movido por sua própria arrogância, acreditando estar construindo um império invencível, mas na verdade sendo conduzido para o ponto exato onde enfrentaria o juízo. Então a voz divina rompeu o silêncio mais uma vez, agora clara e direta. Porei anzóis nos teus queixos e te farei sair com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armaduras. Ezequiel capítulo 38, versículo 4. Foi nesse momento que o exilado entendeu algo que transformaria para sempre sua percepção sobre o poder humano e o agir de Deus. As alianças políticas que Gog selava, as tribos que atraía com promessas de riqueza, as armas colossais sendo forjadas noite e dia, nada disso era um movimento livre. Era um jogo cuidadosamente permitido pelo Criador para revelar quem realmente governa a história. Gog acreditava estar no controle, mas era conduzido como um peixe fisgado, iludido por sua própria sede de grandeza. Essa revelação não era apenas sobre geopolítica ou estratégias militares, era uma teologia viva diante dos olhos do profeta. Ele viu que Deus não é apenas um espectador distante, mas Senhor absoluto que até mesmo transforma a rebelião humana em palco para sua glória. Quando homens poderosos se unem, achando que a força e o ouro são suficientes, é o próprio Deus quem lhes abre o caminho, não para a vitória, mas para a queda. O orgulho se torna armadilha. A ambição se transforma em corrente invisível que os conduz para onde jamais imaginaram ir. O peso espiritual desse entendimento era devastador. Até então, o profeta podia pensar que o mal crescia fora do alcance divino, que nações ímpias agiam porque Deus se calava. Mas agora via que o silêncio do Altíssimo é estratégia, não ausência. A paciência divina não significa fraqueza, significa que ele permite que o orgulho chegue ao auge para então ser quebrado diante de todos. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os intentos dos povos. Salmo 33, versículo 10. Mas faz isso no tempo certo, quando ninguém pode negar sua mão. A visão do anzol era desconcertante porque mostrava Deus usando até mesmo o pecado humano como ferramenta para seus propósitos. Gog pensava que manipulava reis e comprava lealdades. Não percebia que cada passo era dirigido por uma sabedoria muito mais alta que qualquer conselho militar. O profeta viu mapas sendo desenhados, estratégias surgindo, generais se reunindo em segredo, todos acreditando estar no comando, mas por trás de cada decisão havia uma direção invisível. Era como assistir a um rei arrogante construir seu próprio cadafalso com as próprias mãos, crendo estar erguendo um trono. Essa compreensão trouxe esperança, mas também temor. Esperança, porque nenhum poder humano é realmente soberano. Temor, porque o orgulho que guia Gog também pode habitar qualquer coração. Se Deus fisga reis, pode também confrontar qualquer homem que confie em sua própria força. O exilado percebeu que essa mensagem não era apenas para governantes distantes, era um alerta para todos que acreditam ser donos do próprio destino. Enquanto refletia, a imagem se tornou ainda mais clara. O anzol não apenas fisgava, mas puxava com suavidade irresistível. Não havia luta real, pois o peixe acreditava estar nadando livremente. Gog pensava que cada vitória militar era fruto de sua genialidade, cada aliança resultado de sua diplomacia, cada conquista prova de sua invencibilidade. Mas cada movimento o levava mais fundo ao plano divino, para o lugar exato onde seria humilhado diante das nações. O profeta começou a perceber que mesmo antes da batalha, a vitória já pertencia ao Senhor. O mal podia parecer triunfante, mas caminhava para a própria armadilha. Essa é a essência do juízo divino.
deixar que a arrogância amadureça até não haver desculpas quando for quebrada. É por isso que a Bíblia declara que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. Gog não sabia, mas cada passo que dava era mais um elo da corrente invisível que o arrastava para a derrota certa. A mensagem foi tão poderosa que mudou para sempre a forma como o profeta olhou para o mundo. Os impérios que pareciam inabaláveis, as alianças que pareciam indestrutíveis, os exércitos que se julgavam invencíveis, todos poderiam ser apenas peixes mordendo o anzol do Deus que controla a história. Essa consciência trouxe paz em meio ao exílio e coragem para anunciar o que viria, mesmo diante de reis que zombavam do Deus de Israel. Ainda assim, a revelação não parou aí. O Senhor mostrou que a linha entre o orgulho de um rei e o orgulho de um povo é tênue. Gog era apenas o rosto de algo muito maior. A arrogância humana coletiva, a crença de que o homem pode governar sem se curvar ao Criador. Esse pecado não está restrito a um líder do norte. Ele habita toda a sociedade que esquece quem sustenta o universo. Enquanto a visão se dissipava, o profeta sentiu que o cenário se ampliava diante de seus olhos. Ele já havia entendido que Gog era conduzido como peixe ao anzol divino. Agora começava a enxergar algo mais. Como essa arrogância crescendo no norte daria origem a um exército tão poderoso e aterrador que faria o mundo inteiro acreditar que Israel seria varrido da terra. E, no entanto, esse mesmo exército caminhava passo a passo para ser usado como testemunho vivo da soberania de Deus diante de todas as nações. As visões anteriores já haviam mostrado que o orgulho de Gog seria fisgado pela mão invisível de Deus. Mas agora o profeta começa a enxergar o desenrolar desse plano no cenário da história humana. Como se estivesse assistindo a um enorme tabuleiro sendo preparado, ele vê terras geladas no extremo norte, onde tribos isoladas lutam para sobreviver ao frio e à escassez, sendo pouco a pouco unidas por uma força irresistível. Não é uma simples união cultural ou comercial, mas uma convocação marcada por ambição, riqueza e promessa de poder absoluto. Um homem se ergue entre eles, imponente, carismático, estrategista, e seu nome é Gog, príncipe de Magog. Caravanas surgem como rios intermináveis, cruzando planícies congeladas. Homens rudes, guerreiros acostumados à dureza da vida, marcham respondendo ao chamado de um líder que lhes oferece glória e domínio. Cada passo é dado com confiança, cada olhar carrega a crença de que nada poderá detê-los. O profeta observa como reinos antes rivais se tornam aliados, movidos pela ganância de partilhar um futuro império. Esse processo parece puramente humano, fruto de diplomacia e força militar. Mas ele sabe que por trás de cada acordo silencioso há a mão de Deus guiando a história. As forjas trabalham sem descanso. Noite e dia, o fogo arde alto, cuspindo fagulhas enquanto homens moldam armas que nunca haviam existido. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o canal, clique no botão Valeu Demais e deixe uma oferta de qualquer valor ou se torne membro. Assim, continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando, escudos tão grandes que refletem o sol como espelhos, carros de guerra reforçados com metais raros, armaduras que parecem transformar simples soldados em colossos de aço. O som de martelos ecoa como um coração pulsando nas trevas, sinal de que algo gigantesco está tomando forma. Não se trata apenas de armamento comum. É uma corrida desenfreada por supremacia. Um arsenal que pretende dominar e intimidar o mundo inteiro. O profeta vê mapas sendo desenhados sobre mesas cobertas de peles e pergaminhos. Generais calculam rotas,
avaliam passagens, planejam cercos. Nada é improvisado. Cada detalhe é estudado com precisão cirúrgica, cada movimento é projetado para garantir vitória total. Israel aparece nesses mapas como o objetivo final, território desejado, alvo cobiçado. O coração de Gog pulsa com um desejo antigo: conquistar o que é de Deus e provar que a força humana pode subjugar a terra que ele escolheu. É nesse ponto que a visão ganha contornos mais sombrios. O profeta percebe que não se trata apenas de uma guerra futura, é um retrato da natureza humana quando se afasta de Deus. Orgulho, cobiça e autossuficiência alimentam alianças que ignoram justiça e verdade. Gog é apenas a face visível de uma rebelião maior que se espalha como contágio entre as nações. Preparai-vos e estai de prontidão, tu e toda a multidão que se ajuntou a ti. Ressoa a voz de Deus registrada em Ezequiel, capítulo 38, versículo 7. Não como encorajamento, mas como anúncio de que ele permite essa preparação para revelar sua glória no momento certo. Enquanto as tribos do norte se juntam, chegam emissários de terras distantes. Reis orientais enviam ouro e soldados. Líderes ocidentais oferecem tecnologia e recursos. É uma coalizão global que cresce silenciosamente, mas com força implacável. Cada nação envolvida acredita estar investindo em uma vitória certa, mas na realidade está se inscrevendo no maior juízo que o mundo já viu. O profeta sente a tensão moral dessa cena. Homens vendem suas convicções por promessas de poder. Reinos inteiros sacrificam valores em troca de conquistas passageiras. A arrogância de Gog alcança níveis quase divinos. Ele se vê como senhor da guerra, destinado a reescrever o mapa do mundo. Sua voz inspira medo e obediência. Seus olhos brilham com uma ambição que parece sem limites. Soldados marcham sob bandeiras recém-criadas. Canções de vitória ecoam antes mesmo de qualquer batalha. Para eles, não existe derrota possível. É o auge da confiança humana sem Deus. Um império construído sobre a ilusão de invencibilidade. O profeta sente o peso espiritual desse momento. Não há sinais visíveis de intervenção divina ainda. Tudo parece favorecer Gog. É exatamente aí que mora o perigo. O silêncio de Deus alimenta a ilusão de autonomia. Mas quem viu o anzol sabe que esse avanço não é liberdade, é condução. O líder que pensa ser caçador é, na verdade, presa. O profeta vê como cada vitória aparente, cada conquista militar, cada aliança fortalecida é apenas mais um elo da corrente que levará todo esse poder ao lugar exato onde será quebrado. As imagens se intensificam. Colunas de soldados avançando como enxames sobre vastas planícies, cidades inteiras esvaziando-se enquanto jovens guerreiros marcham rumo ao norte, carregados por sonhos de riqueza e glória. Oficinas produzem máquinas de guerra jamais vistas, armas capazes de lançar fogo a distâncias impossíveis, veículos reforçados para resistir a qualquer ataque, armaduras que tornam os homens quase impenetráveis. Para quem olha de fora, esse exército parece invencível. O profeta, no entanto, sabe que a invencibilidade humana é frágil quando confrontada com o Criador. É impossível não sentir o choque entre aparência e realidade. A coalizão de Gog se ergue como o maior poder militar da história, mas aos olhos de Deus é apenas um desfile rumo ao próprio julgamento. A arrogância não percebe que está cavalgando para a queda. O profeta, tomado por um misto de temor e compaixão, observa em silêncio. Ele entende que cada martelada nas forjas, cada aliança firmada em segredo, cada soldado recrutado é mais um passo rumo ao dia em que o Senhor mostrará ao mundo que nenhuma força pode enfrentá-lo. Enquanto a visão se estende, o profeta sente que algo maior se aproxima. O cenário está completo, um líder imbatível aos olhos humanos, um exército sem precedentes, uma coalizão global movida pela sede de conquista.
Tudo parece preparado para uma vitória esmagadora contra Israel. Mas ele sabe, porque viu a mão que segura o anzol, que esse caminho não leva à glória de Gog, mas ao palco do juízo divino. O silêncio de Deus não é abandono, é estratégia. A tempestade ainda não começou, mas o ar já carrega a atenção de algo que ninguém conseguirá deter quando finalmente irromper. O cenário construído ao longo dos anos parecia definitivo. O exército de Gog, agora uma força incontestável, avançava como uma maré escura que nada poderia conter. Tribos distantes, reinos poderosos e aliados oportunistas marchavam sob uma única bandeira, certos de que Israel cairia facilmente. O profeta via tudo se aproximando como uma tempestade inevitável, cada passo ressoando sobre a terra como tambores de guerra. E então chegou o dia. Não foi anunciado por trombetas humanas, nem precedido por qualquer aviso solene. Simplesmente chegou. O sol se levantou como em qualquer outra manhã, mas havia algo estranho no ar. Um silêncio que parecia mais pesado que o normal. Um frio repentino que fez animais inquietos se moverem sem razão aparente. Os ventos cessaram de repente, como se o próprio mundo tivesse prendido a respiração. O profeta sentiu uma tensão quase palpável, como se a criação inteira esperasse algo grandioso. Ele se lembrou das palavras de Deus. Naquele dia haverá um grande terremoto na terra de Israel, de tal sorte que tremerão os peixes do mar, as aves do céu e os animais do campo. Ezequiel capítulo 38, versículo 19. Do norte, uma nuvem colossal começou a surgir no horizonte, não feita de vapor ou chuva, mas de poeira levantada por incontáveis pés e cascos. Era como se a noite tivesse caído em pleno dia. O som veio em seguida, um rugido contínuo, grave e esmagador, formado pela marcha sincronizada de milhares de soldados e pelo ranger de máquinas de guerra colossais. O chão vibrava a cada instante e o profeta de longe quase perdeu o equilíbrio ao sentir a terra estremecer. Quando o primeiro contingente apareceu, a cena foi de tirar o fôlego. Homens cobertos de aço, carros reforçados com metal reluzente, estandartes tremulando com símbolos que declaravam vitória antes mesmo da batalha começar. O próprio Gog vinha à frente, montado em um cavalo colossal, confiante, altivo, irradiando a convicção de que ninguém poderia resistir ao seu poder. O exército parecia infinito. Colunas e mais colunas passavam sem fim, uma corrente de guerra que engolia o horizonte. Para qualquer olho humano, não havia esperança para Israel. Mas o profeta sabia que o silêncio de Deus não era ausência, era preparação. E o primeiro sinal veio sutil, quase imperceptível. A terra tremeu de uma forma diferente, profunda, não causada pelos passos humanos. Uma vibração antiga, como se os alicerces do mundo se movessem. Animais enlouqueceram, aves levantaram voo em desespero, cães e cavalos começaram a agir com pânico incontrolável. Soldados olharam em volta confusos, sem entender a súbita inquietação da natureza. Então, o céu rugiu. Não um trovão comum, mas um som tão poderoso que parecia rasgar o próprio firmamento. Era como se algo enorme tivesse sido aberto à força. O profeta caiu com o rosto em terra, tomado por um medo reverente e uma certeza inabalável. O Criador estava intervindo. Naquele dia serei engrandecido, santificado e conhecido aos olhos de muitas nações. Saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 38, versículo 23. Luz rompeu os céus de maneira impossível de descrever. Não era o brilho do sol, mas uma claridade que feria os olhos e queimava a alma. Dela surgiram colunas de fogo descendo como chuva viva, atingindo com precisão sobrenatural os pontos estratégicos do exército inimigo. O primeiro impacto caiu sobre a tenda de comando de Gog, explodindo em calor tão intenso que o profeta, a quilômetros de distância, sentiu a pele arder. Em segundos,
milhares de soldados foram consumidos como se nunca tivessem existido. Mas o fogo era apenas o início. Do céu caíram pedras enormes misturadas com granizo incandescente, perfurando armaduras como se fossem papel. Ventos devastadores surgiram do nada, arrancando árvores inteiras e arremessando-as contra os carros de guerra. O caos foi instantâneo. A organização impecável do maior exército do mundo se dissolveu em pânico absoluto. Homens corriam sem rumo, gritos se misturavam a lamentos, cavalos empinavam e fugiam desesperados. Então aconteceu algo ainda mais aterrador. A confusão entre os próprios soldados. Sem razão aparente, aliados começaram a lutar uns contra os outros. Espadas que deveriam defender companheiros agora cortavam gargantas conhecidas. Generais tentavam conter a loucura, mas eram tragados pelo caos. A profecia se cumpria diante dos olhos do profeta. Chamarei contra ele a espada em todos os meus montes. A espada de cada um será contra seu irmão. Ezequiel, capítulo 38, versículo 20. Em menos de uma hora, aquilo que parecia a maior força militar da história estava em ruínas. Corpos jaziam espalhados pelos vales. Carros destruídos ardiam em chamas. E a poeira levantada pela marcha triunfal agora era fumaça negra subindo aos céus. Gog, que marchara com arrogância à frente de todos, agora era apenas mais um entre milhares caídos. Nenhuma espada humana havia defendido Israel. Foi o próprio Deus quem interveio com poder incontestável. O profeta, escondido em um ponto alto, assistia a tudo com uma mistura de espanto e temor. Era impossível não sentir a grandeza de um Deus que derruba impérios sem precisar de exércitos humanos. O mundo inteiro veria essa cena e compreenderia que nenhum poder terreno é capaz de resistir ao Criador do universo. O silêncio que seguiu a tempestade divina não era paz comum. Era um silêncio pesado, cheio de reverência, como se a própria terra reconhecesse quem reina sobre ela. Mas enquanto olhava para o campo devastado, o profeta percebeu que aquilo era apenas o começo de algo ainda maior. A destruição de Gog não era o fim da história, mas o início de um novo tempo que mudaria nações inteiras e redefiniria a relação do homem com Deus. A terra estava em choque, os céus haviam falado, mas a lição que viria a seguir alcançaria o mundo de uma forma que ele ainda estava prestes a entender. Quando a poeira da batalha assentou, o que restou diante dos olhos humanos era um cenário impossível de esquecer. Onde antes havia vales verdes e rotas de caravanas, agora só se via um campo queimado, coberto por cinzas e restos do que um dia foi o maior exército da terra. O cheiro de enxofre e morte pairava no ar, pesado, quase sufocante. Nenhum canto de vitória se ouviu, porque não houve combate humano. O silêncio que dominava a paisagem era cheio de espanto e temor, como se até a criação estivesse em reverência ao que presenciara. O profeta caminhava lentamente entre os destroços, consciente de que cada detalhe daquele cenário era cumprimento exato da palavra que o Senhor lhe revelara anos antes. Corpos estavam espalhados em todas as direções. Alguns queimados a ponto de serem irreconhecíveis, outros reduzidos a cinzas, restando apenas armaduras vazias. Carros de guerra destruídos formavam montes de metal retorcido. Armas que pareciam invencíveis jaziam quebradas, inúteis. Tudo o que os homens haviam criado com tanto orgulho se tornara pó em questão de instantes. E caíram sobre os montes de Israel, e enviei fogo sobre Magog e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 39, versículo 6. A profecia não era mais uma promessa distante, era a história viva sob os pés do povo. Logo os primeiros sobreviventes de cidades próximas começaram a aparecer, movidos pelo medo e pela curiosidade.
Alguns vieram procurar parentes que nunca mais retornariam. Outros apenas queriam confirmar os rumores que corriam como fogo. Um exército que ninguém podia vencer foi destruído sem que uma espada israelita fosse erguida. Ao verem o vale devastado, muitos caíram de joelhos. Alguns choraram. Outros ficaram em silêncio absoluto, incapazes de compreender tamanha demonstração de poder. Não havia dúvidas. Deus havia lutado por seu povo, mas a vitória divina trouxe também uma tarefa pesada e inevitável. O campo de batalha precisava ser purificado. O profeta entendeu que aquele lugar não poderia permanecer como estava. O próprio Senhor havia determinado que Israel limpasse a terra para remover a contaminação deixada pelos inimigos. Será naquele dia que darei a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar. E ali enterrarão a Gog e toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale de Ramon-Gog. Ezequiel, capítulo 39, versículo 11. Começou então um trabalho monumental que duraria meses. Homens foram convocados de todas as regiões para buscar ossos e restos espalhados. Cada pedaço de armadura, cada fragmento de arma, cada corpo que pudesse ser identificado era recolhido com cuidado. Era uma obra santa e sombria ao mesmo tempo, um ato de purificação diante de Deus. O vale foi escolhido como sepultura coletiva, um memorial permanente da queda da arrogância humana diante da soberania do Altíssimo. Ali, o orgulho de nações inteiras se transformou em pó e foi enterrado como aviso para todas as gerações. Foram 7 meses de busca incessante. Patrulhas percorriam o território, marcando com estacas cada ossada encontrada para que outros viessem recolher. Famílias inteiras se envolveram nessa limpeza, mesmo que fosse um trabalho pesado e emocionalmente devastador. Não se tratava apenas de higiene ou segurança. Era um ato espiritual. Cada osso encontrado e enterrado lembrava que Deus cumpre sua palavra, que nenhum poder militar pode resistir ao seu braço estendido. Cada arma removida era um lembrete silencioso de que ele transforma o mal em algo que serve ao bem do seu povo. E então, algo surpreendente aconteceu com o arsenal deixado para trás. Em vez de simplesmente fundir o metal para forjar novas armas, o povo começou a usar aquilo como combustível. Escudos viraram lenha para fogueiras, lanças e espadas foram queimadas em fornos. Carros de guerra desmontados alimentaram chamas que aqueceram lares e cozinharam refeições. O que foi criado para destruir agora trazia calor e sustento. E os que habitarem nas cidades de Israel sairão e queimarão as armas. 7 anos as queimarão. Ezequiel capítulo 39, versículo 9. Por 7 longos anos, ninguém precisou cortar árvores para ter fogo. O orgulho de Gog se transformou em provisão para o povo que ele queria aniquilar. Enquanto o trabalho avançava, rumores se espalhavam além das fronteiras. Mensageiros levaram notícias da catástrofe para palácios distantes. Reis poderosos que haviam cogitado apoiar Gog ficaram em choque ao saber que um exército tão invencível havia sido destruído sem resistência humana. Conselheiros reais discutiam em silêncio, tentando entender como uma força tão grande fora desfeita em um único dia. Mercadores que investiram fortunas na campanha de guerra perderam tudo e agora temiam o Deus que reverteu suas esperanças em cinzas. Povos inteiros que jamais haviam ouvido falar do Senhor de Israel, agora se perguntavam quem era esse Deus que derruba impérios sem usar exércitos humanos. O profeta via esse movimento com olhos espirituais. Entendia que Deus não apenas salvou Israel, ele estava revelando sua glória às nações. O desastre de Gog era um sermão silencioso pregado para reis e povos distantes, mostrando que a história não pertence aos homens.
Era um sinal que ecoaria por gerações. O Senhor controla o destino de reinos e não permite que a arrogância humana prevaleça para sempre. Essa mensagem se espalhava mais rápido que qualquer comércio, mais profundo que qualquer discurso político. Apesar do alívio da vitória, o clima em Israel não era de festa comum. Havia um temor reverente em cada coração. O povo entendeu que não venceu por sua própria força, mas porque o Deus que prometeu proteger sua terra cumpriu sua palavra. Cada fogo aceso com as armas do inimigo era um lembrete silencioso. O Senhor transforma aquilo que foi feito para destruir em recurso para sustentar. Cada ossada enterrada no vale de Ramon-Gog era um marco permanente da justiça divina. E enquanto o trabalho de limpeza seguia, algo começou a mudar no mundo, além de Israel. Nações distantes repensavam seus caminhos, reinos ajustavam estratégias, governantes que planejavam guerras hesitavam. O medo e a admiração pelo Deus de Israel cresciam silenciosamente, penetrando até os palácios mais orgulhosos. O profeta percebia que a destruição de Gog não terminava no campo de batalha. Ela iniciava uma transformação lenta, mas profunda, que começaria a redesenhar o modo como as nações enxergavam poder, segurança e divindade. O vale estava sendo purificado, mas o efeito daquele dia já começava a ir muito além da terra que presenciou o juízo. Uma mudança invisível começava a tocar corações em lugares que o profeta ainda não conseguia ver completamente, preparando o mundo para uma nova compreensão do Deus que reina sobre todos. A queda de Gog não foi apenas um episódio isolado, restrito ao vale, onde o fogo do céu consumiu homens e máquinas de guerra. O impacto desse acontecimento reverberou além das fronteiras de Israel, como ondas formadas quando uma pedra gigante é lançada em um lago silencioso. O profeta, ainda carregando em seus olhos as imagens do campo carbonizado, começou a ter visões do que acontecia em terras distantes. Ele via palácios, mercados, estradas e aldeias inteiras reagindo à notícia de que um exército considerado invencível fora esmagado em um único dia, não por mãos humanas, mas pelo próprio Criador. Nos corredores dourados dos palácios, reis que antes conspiravam contra Israel agora tremiam como homens comuns. Conselheiros sussurravam em seus ouvidos, trazendo relatos que pareciam impossíveis de acreditar. Carros de guerra reduzidos a cinzas, soldados poderosos consumidos em instantes, generais caídos em meio à confusão de seus próprios aliados. Alguns monarcas tentavam negar, dizendo que era exagero de mensageiros, mas outros recebiam confirmações de diferentes fontes, todas descrevendo a mesma cena de terror divino. Um faraó, sentado em trono coberto de ouro, estremeceu ao ouvir que nenhum exército poderia resistir ao Deus de Israel. Pela primeira vez, ele reconhecia que havia um poder muito maior do que o seu. Em cidades comerciais, mercadores que investiram fortunas fornecendo armas, cavalos e mantimentos para Gog choravam em desespero. O que esperavam como lucro tornou-se ruína. Eles não perderam apenas dinheiro, perderam a confiança em seus próprios cálculos. Perceberam que o mundo não se sustenta apenas pela lógica dos negócios, mas pelo juízo de um Deus que pode, em um instante, transformar riqueza em pó. Em suas feiras e mercados, a voz do povo comentava não sobre preços ou mercadorias, mas sobre o Deus que derruba impérios com vento, fogo e granizo. A reação entre o povo comum foi ainda mais profunda. O profeta viu um agricultor no campo que, ao receber a notícia da morte de seus irmãos que marcharam com Gog, deixou cair a enxada e se ajoelhou na terra fofa. Suas lágrimas não eram apenas de luto, mas de um reconhecimento doloroso. Seus irmãos morreram porque seguiram um homem que ousou desafiar o Criador.
Pela primeira vez em sua vida, ele levantou os olhos ao céu e perguntou sobre eternidade, sobre justiça, sobre quem realmente governa o destino humano. O profeta também viu uma mulher em uma cidade portuária, acostumada a receber soldados estrangeiros que buscavam prazer antes da guerra. Ela lembrava claramente de homens que prometeram voltar ricos e nunca regressaram. Ao ouvir que todos estavam mortos, algo mudou em sua alma. Pela primeira vez, ela questionou se existia um Deus que a amava, apesar de suas escolhas, que a chamava para uma vida diferente. A destruição de Gog não apenas arruinava impérios, mas despertava consciências individuais, arrancando homens e mulheres de sua indiferença espiritual. Em outra visão, o profeta contemplou um jovem soldado que havia desertado do exército de Gog pouco antes da invasão. Algo em seu coração o alertara. Talvez lembranças da infância, quando ouvira histórias sobre o Deus de Israel. Ele fugiu para as montanhas e sobreviveu. Agora retornava para sua aldeia, sendo o único sobrevivente de milhares de companheiros. As pessoas o olhavam como um fantasma, incapazes de entender como escapou, mas ele sabia. Não foi acaso, foi preservação divina. Pelo resto da vida, ele testemunharia a todos que o Senhor é real, que sua mão se estende até mesmo no meio do juízo. As visões não paravam. O profeta via generais de reinos distantes que quase enviaram tropas para apoiar Gog, agora tremendo em segredo. A hesitação que tiveram em participar da guerra lhes salvou a vida. Compreendiam que a mão de Deus os impediu de cair no mesmo destino. Em seus aposentos privados, murmuravam palavras carregadas de espanto. Quem é esse Deus que destrói exércitos sem levantar uma espada humana? Perguntas antes ignoradas agora queimavam em seus corações. Até mesmo os ladrões e aproveitadores sentiram o peso do juízo. Um homem que havia roubado dinheiro de famílias que perderam filhos para o exército de Gog não suportou a culpa quando percebeu que havia explorado viúvas e órfãos. Ele devolveu tudo o que tirara, tentando encontrar paz para sua alma. Era como se a morte de Gog tivesse aberto um espelho diante da humanidade, mostrando a todos não apenas a falência do poder humano, mas a fragilidade moral que habita cada coração. O efeito se espalhou como corrente invisível. Nações inteiras mudavam seus planos. Exércitos que estavam prontos para invadir vizinhos eram desmobilizados. Conselhos de guerra eram dissolvidos. O medo do Deus de Israel se tornava mais forte que qualquer espada. Era como se o mundo inteiro tivesse ouvido uma pregação sem palavras, um sermão escrito em fogo e granizo que dizia: "O Senhor reina, e diante dele toda a arrogância cai." O profeta entendia agora que a destruição de Gog não foi apenas livramento para Israel, mas um ensino para a humanidade. O Senhor havia mostrado a todos que não existe rei suficientemente forte, nem nação suficientemente rica, nem exército suficientemente poderoso que possa desafiar seu domínio. Esse efeito dominó se espalhava pelos 4 cantos da terra, alcançando desde reis em palácios até trabalhadores simples nos campos. Mas enquanto a notícia transformava reinos e despertava consciências, o profeta percebia que Deus ainda não havia terminado. O juízo de Gog havia aberto um caminho para algo maior, para uma revelação ainda mais gloriosa que surgiria no horizonte da história. O eco desse dia não seria apenas de temor, mas de preparação para a manifestação do verdadeiro rei que ainda estava por vir. Com o passar dos anos, o mundo parecia ter mudado. O medo do Deus de Israel espalhou-se como vento forte, silencioso, mas transformador. Nações que antes viviam pela guerra começaram a repensar seus caminhos. Reis que testemunharam ou ouviram falar da queda de Gog passaram a buscar sabedoria antes de conquistar territórios.
Povos inteiros tentavam viver em paz, como se tivessem entendido que nenhum poder humano pode resistir ao Senhor. Israel também experimentava um tempo de tranquilidade, diferente de tudo que conhecera. Crianças brincavam onde antes haviam cadáveres e carros de guerra queimados. O ar estava mais leve, as fronteiras pareciam seguras, e muitos acreditavam que um novo tempo havia chegado. Foi nesse ambiente que o profeta recebeu sua última grande visão. Ele já era um homem idoso, marcado por décadas de lembranças que poucos suportariam carregar. A luz que um dia o envolvera no exílio voltou a cercá-lo, tão intensa quanto antes, porém agora trazendo uma paz solene misturada à reverência. Não era mais a visão de exércitos e destruição, era algo maior, mais profundo, algo que transcendia qualquer guerra humana. Primeiro ele viu um mundo transformado. Nações que outrora se odiavam caminhavam juntas. Espadas eram transformadas em ferramentas agrícolas, lanças viravam foices. Era o cumprimento dos antigos profetas. Converterão as suas espadas em rélias de arado e suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Isaías capítulo 2, versículo 4. Crianças brincavam em campos que antes foram palco de sangue, e a terra parecia respirar alívio depois de séculos de violência. O profeta se emocionou ao ver o cumprimento parcial daquilo que sempre sonhara. Uma era de paz, onde o Senhor reinava em Jerusalém e reis da terra vinham reconhecer sua soberania. Mas, enquanto contemplava essa paz, algo inesperado começou a surgir. Ele percebeu que, mesmo nesse cenário quase perfeito, o coração humano ainda guardava sombras. Alguns homens mantinham inquietação secreta, resistências silenciosas, perguntas não respondidas. Era como se, mesmo diante de milagres diários e justiça verdadeira, houvesse dentro do homem um desejo teimoso de ser seu próprio Deus. Essa revelação foi mais assustadora para o profeta do que qualquer exército que já havia visto. Ele compreendeu que a rebelião não morre apenas com demonstrações de poder. Ela permanece latente, esperando o momento de voltar à tona. Foi então que Deus lhe mostrou algo ainda maior do que a queda de Gog. A visão mudou de tom. O céu, que antes abrigava a luz suave da paz, começou a se abrir outra vez, mas agora de maneira diferente. Não havia fogo de juízo caindo sobre inimigos. Havia uma luz indescritível, tão intensa que todas as imagens anteriores pareciam escuras em comparação. De dentro dessa luz surgiu uma figura majestosa, montada em um cavalo branco. Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua coxa estava escrito um nome que ninguém ousava ignorar: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Atrás dele vinham exércitos celestiais também montados em cavalos brancos, resplandecentes e preparados não para uma guerra comum, mas para reinar. Era a consumação daquilo que o Apocalipse descreve. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, versículos 11 e 16. A cena era de uma grandiosidade impossível de ser contida em palavras. O profeta compreendeu que se Gog e seu exército haviam sido impressionantes aos olhos humanos, aquele que agora aparecia não precisava de fogo, terremotos ou confusão para vencer. Sua simples presença dissolvia toda a oposição como fumaça diante do sol. Reis da terra corriam para cavernas tentando se esconder. Poderosos clamavam às montanhas que caíssem sobre eles, mas não havia refúgio possível. O verdadeiro soberano havia chegado. Ele viu o rei cavalgar até o mesmo vale onde Gog havia sido destruído, agora limpo e silencioso. Ali, onde a arrogância humana morreu, o Messias estabeleceu seu trono.
De sua boca saía uma espada afiada, símbolo de autoridade absoluta, capaz de julgar nações com um único decreto. E ele regerá com vara de ferro. Apocalipse, capítulo 19, versículo 15. Era o encerramento da era em que os homens acreditavam poder governar sem Deus. Não era uma batalha, era uma coroação. O profeta entendeu que toda a ascensão e queda de Gog não foram apenas um ato isolado de juízo, mas uma preparação para este momento. O Senhor permitiu que o orgulho humano chegasse ao seu auge para mostrar que nenhum poder resiste ao rei que virá. A destruição de Gog foi um prólogo, um aviso claro, mas também uma oportunidade para as nações reconhecerem quem verdadeiramente reina. Agora, na visão final, ele via o cumprimento completo. Toda língua confessando, todo joelho se dobrando, todos os povos entendendo que o domínio pertence eternamente ao Cordeiro e ao Senhor dos Exércitos. Era impossível não sentir temor e esperança ao mesmo tempo. Temor, porque todo orgulho humano será quebrado diante desse rei. Esperança, porque ele vem para estabelecer justiça definitiva, restaurar o que foi perdido e trazer uma paz que nenhum homem poderia conquistar. O profeta, já velho e cansado, sabia que sua missão estava chegando ao fim. Ele carregava nas costas a memória de exércitos destruídos e na alma a certeza de um reino eterno que se aproximava. Enquanto a visão se desvanecia, ele não ouviu uma despedida nem um encerramento triunfal. Sentiu apenas a presença silenciosa e absoluta do Deus que conduz toda a história. A imagem do cavalo branco e do rei vitorioso ficou gravada em seu coração como selo eterno. Ele sabia que o tempo dos homens termina quando aquele que é fiel e verdadeiro decide manifestar seu reinado, e compreendeu que o chamado que recebera em sua juventude, quando ouviu falar de Gog e Magog, era, na verdade, um convite para testemunhar a última grande lição. Nenhum trono humano permanece diante do Senhor da história, e nenhum coração rebelde escapa ao dia em que o verdadeiro rei virá para tomar o que sempre foi seu. Até a próxima!